Acharam aí? Bem? Glória a Deus. Então vamos lá, Gênesis 13, a partir do versículo 9. Olha o que diz para nós. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te aparte de mim. Se tomares à esquerda, irei para a direita. Se tomares para a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou-se seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma e Gomorra, entre as cidades do vale. Tá bem, igreja? Glória a Deus, uma passagem que é bem conhecida por nós, que fala sobre Abraão e Ló. Mas o que eu quero trazer sobre a vida dos irmãos não é a respeito de separação, mas é a respeito de prioridade. Fala assim, prioridade. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor tinha um chamado, irmãos, um propósito sobre a vida de Abraão. E nós vemos que enquanto Abraão priorizava ao Senhor, o Senhor, ele estava com ele. Fala assim, enquanto Abraão priorizava ao Senhor, o Senhor estava com ele. Então nós olhamos e vemos, irmãos, que aqui, irmãos, houve aqui uma separação entre Ló e Abraão, diante, irmãos, dos debates, diante dos conflitos ao qual estava havendo. Mas nós vemos também, irmãos, de uma decisão permissiva de Abraão, de Ló acompanhar ele, que chegou ao ponto desse acontecimento. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que Abraão poderia muito bem dizer para ele assim, ó, vai para esse lado de cá, que eu vou para cá. Olha, caminha para esse lado aqui, vai para lá, sai, ou fica aqui, que eu vou para ali. Não. Mas quando nós olhamos, irmãos, nós vemos que ele fala para Ló, para que Ló viesse escolher aonde ele queria ir. E quando nós olhamos e vemos a passagem falando, que Ló olha aquele campo verde, belo, lindo, e ele escolhe aquele lugar, não querendo saber para que, aonde iria estar Abraão. Ele queria saber do bem-estar dele, aonde ele estava indo. Mas só que Ló esqueceu de algo principal, irmãos, ali daquilo ali. É que Abraão tinha algo, irmãos, muito maior do que aquele campo verde. É que Abraão, ele tinha a presença de Deus sobre a vida dele. Nós olhamos e vemos, irmãos, que Ló, a escolha dele a ir para lá, nós vemos que a meditar na passagem, conforme ela vai, nós vamos lendo, nós vamos ver, irmãos, que Ló perde tudo. Mas ele não foi para um lugar belo. Ele permitiu, irmãos, naquele momento que os seus olhos viessem enganar a ele. Nós precisamos entender sobre a nossa vida, diante desses exemplos ao qual eu quero trazer aqui para vocês, é que Abraão sabia se Deus estaria ali com ele com Deus, irmãos, ele seria bem-sucedido. E tendo uma coisa, irmãos, às vezes nós queremos olhar lugares, mas não olhamos para Deus. Nós queremos muitas das vezes olhar para situações, mas não queremos olhar para Deus, ser dependente de Deus, confiar em Deus, aguardar o tempo de Deus, a permissão de Deus, a vontade de Deus. Nós vemos, irmãos, que Abraão, irmãos, estava voltado para aquilo ao qual Deus, irmãos, tinha sobre a vida dele. E se a presença de Deus estava sobre ele, ele seria bem-sucedido. Entenda uma coisa, irmãos.
sucesso da sua vida não está em pessoas. O sucesso da sua vida, irmãos, não está em lugares belos. O sucesso da sua vida está, irmãos, em Deus. Olha para o teu irmão e fala: o sucesso da sua vida está em Deus. Qual é a vontade de Deus sobre a sua vida? Porque muitas das vezes nós nos enganamos, irmãos, a respeito daquilo ao qual nós fazemos. Senhor, eu estou lendo a palavra. Senhor, eu estou jejuando. Senhor, eu estou orando. Por isso, Senhor, eu vou aqui para esse lugar. Tenha certeza que o Senhor está comigo. O que Deus falou contigo a respeito disso? Quem disse que o Senhor vai contigo? Porque o nosso Deus é o nosso guia. O nosso Deus é a nossa direção. Isso quer dizer que a palavra vem dele, a direção vem dele, não nossa. Nós vemos, irmãos, que aos olhos deles, aonde Abraão foi, irmãos, não era um lugar tão belo, tão legal, tão top, quanto aos olhos de Ló, aquilo ao qual ele contemplava, para onde Ló foi. Mas se Deus está presente, irmãos, no lugar, o Senhor pode fazer, irmãos, que o deserto vire manancial. Posso ouvir um glória a Deus? É a presença, é a vontade, é nós estarmos, irmãos, à vontade do querer de Deus. Quando nós estamos no querer e na vontade de Deus, Deus, irmãos, Ele pode fazer aquilo que Ele quiser sobre a nossa vida. Aquilo que não existe, o Senhor faz existir para te abençoar, para te prosperar, para fazer você avançar, para fazer você crescer, para fazer você romper. Aos olhos de Ló, ele estava indo para o lugar certo, ele está no momento certo ali, irmãos, mas quando nós vemos, irmãos, a história dele, ele acaba derrotado, irmãos, porque o principal ele não estava levando sobre a sua vida. Preste atenção naquilo ao qual o Senhor está trazendo sobre a sua vida. Olha para o teu irmão, um cara de profeta, fala assim: vale a pena esperar. Entenda isso. Vale a pena esperar. Esperar o querer de Deus. Esperar a vontade de Deus. Esperar a direção do Senhor. Esperar aquilo que Deus ele tem para trazer sobre a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Hoje as pessoas, e eu me incluo a respeito disso, que muitas vezes nós precisamos, irmãos, estar matando a cada dia o nosso eu, a nossa vontade. Porque às vezes, irmãos, nós não queremos aguardar, nós queremos fazer muitas das vezes as coisas da nossa forma, da nossa maneira, irmãos, às vezes no impulso. Eu estava conversando com a Silene hoje, estava falando, fui resolver algo. E uma das coisas ao qual eu aprendi, irmãos, na psicanálise, foi que você não pode agir da mesma maneira que a outra pessoa. Vamos se dizer assim. A pessoa, ela se arma contra você. Se você se armar também contra aquela pessoa, nada vai ser resolvido. E fui resolver algo hoje, e de casa eu já meditando, eu falei, já no meu pensamento, falei: essa mulher está armada. Mas eu não vou armar. Quem tem Deus, irmãos, tem tudo, irmãos. Entenda isso. Deus é teu protetor. É Deus que vai te justificar. Às vezes nós queremos ir com a nossa força, com a nossa maneira. E quando eu cheguei lá, irmãos, para resolver algo, ela veio já com aquela cara, irmãos, de pitbull raivoso. E eu fui com a minha cara de paz, irmão.
Quando ela veio falar, pastor, por causa não sei o que, rapaz, minha irmã, que saudade da irmã. Que saudade da irmã. Como é que essa irmã está? Quanto tempo? E na hora, irmãos, ela já desarmou. Foi já aquilo que estava sobre ela. E comecei a conversar com ela de uma forma que daqui a pouco já, irmãos, aquilo que estava sobre ela já não estava mais. Precisamos entender, irmãos, que às vezes nós falamos, eu sou servo do Senhor, eu sou discípulo do Senhor, eu sou filho do Senhor, fala que é uma opção de coisa. Mas seu comportamento, qual é? As suas atitudes, qual é? Porque uma das coisas, irmãos, nós precisamos saber que nós somos seres humanos e eu não estou me colocando como um ser perfeito. Amém, irmãos? Mas uma das coisas ao qual o Senhor lhe fez, irmãos, na minha vida, irmãos, foi essa transformação, irmãos, no meu temperamento. Irmãos, eu era uma pessoa muito tranquila, mas ao mesmo tempo de tranquilo eu era 220, meu irmão. Se você viesse para mim de qualquer maneira, eu ia para cima de você da mesma forma. E, irmãos, uma das coisas ao qual Deus fez na minha vida foi essa transformação. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso entender como é que o Senhor Jesus iria se comportar nessa situação. Jesus foi crucificado, caluniado, chicoteado. Quando um dos seus discípulos pega a espada, corta a orelha do soldado, ele vai lá, pega a orelha, o que ele faz, irmão? Reconstrói. Coloca no lugar. Repreende o discípulo. Porque aquele não era um comportamento adequado. Quem nos justifica é Deus, irmãos. Quem vai estar conosco é Deus, irmãos. Olha para o teu irmão que estava falando, fala assim, coloque paz no seu coração. Olha para o teu irmão que estava falando assim, se você estiver em Deus, Deus está contigo. Fala com ele assim, se Deus está contigo, a vitória é garantida, meu irmão. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Um aplauso ao Senhor para acordar esse irmão. Deus estava sobre Abraão e Abraão estava com Deus, irmãos. Quando nós vemos, irmãos, tantos acontecimentos, porque nós vemos aqui que logo a passar mais um pouco à frente, Abraão foi aquele, irmãos, que foi socorrer a Ló diante da situação ao qual ele estava. Deus, irmãos, estava com Abraão. E Abraão estava, irmãos, com Deus. Nós vemos aquilo que o Senhor, irmãos, fez sobre a vida dele. Mas aquilo que Deus fez sobre a vida dele foi diante do posicionamento ao qual ele estava diante de Deus. O Senhor vai quer fazer, irmãos, milagres, prodígios sobre a sua vida. O Senhor quer te dar vitória, o Senhor quer te dar conquista, o Senhor quer operar cura, milagres sobre a sua vida, mas é necessário que você venha estar nele, irmãos. Estar no Senhor não quer dizer nós estamos vindo aqui participar de culto, não, irmãos. Estar no Senhor é nós fazermos a vontade dele, estarmos na direção dele, estarmos compromissados com ele. Quando nós estamos no Senhor, irmãos, o Senhor é justo para nos justificar. O Senhor, irmãos, quando nós estamos com o Senhor está conosco, irmãos, aonde nós viemos estar, irmãos. Entenda isso. Todas as vezes, irmãos, que o ser humano, ele tenta fazer a sua vontade, irmãos, esse ser humano, irmãos, acaba, irmãos, se prejudicando, quebrando a cara. Como se dizer o particular, o português claro. Quebra a cara, irmãos. Mas quando, irmãos, nós se voltamos para o Senhor, nós vamos experimentar coisas que outros não vão experimentar.
Nós vamos usufruir de coisas, irmãos, ao qual muitas pessoas não vão usufruir. Nós vamos alcançar coisas que muitas pessoas não vão alcançar. Mas como que isso pode acontecer na vida de alguém? É quando essa pessoa, ela está em Deus, irmãos. Eu preciso estar em Deus. Eu preciso estar na direção do Senhor. Eu preciso estar compromissado com o Senhor, irmãos. O Senhor chama Abraão a uma responsabilidade. Ele entende aquilo que Deus, irmãos, estava chamando ele. Ele abraça aquela causa. Talvez venha dizer assim, mas será que ele não estava com medo? Será que ele não estava inseguro em certas coisas? Sim, irmãos. Mas a confiança em Deus, irmãos, ela tem que ser maior do que todas essas coisas. Porque é Deus que nos capacita, irmãos. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos dá sabedoria. É Deus que nos dá entendimento. É Deus que abre os nossos olhos, irmãos, para nós vermos aquilo que é necessário nós estarmos vendo. Nós estamos nesse domingo, irmãos, domingo da primícia, irmãos. E primícia, irmãos, ele fala de primeiro, da prioridade, irmãos. Primícia é nós honrarmos em primeiro lugar ao Senhor, irmãos. Mas eu te pergunto uma coisa, nessa noite. Em que lugar está o Senhor sobre a sua vida? Em que lugar o Senhor está em sua vida, irmãos? Porque eu falo, irmãos, que eu poderia fazer 1000 coisas. Mas essas 1000 coisas talvez não estejam na vontade de Deus sobre a minha vida. Então eu jogo para lá essas coisas. Mesmo, irmãos, que aquilo era um prazer meu. É uma vontade minha. Às vezes, irmãos, dá vontade, irmãos, de eu fazer muitas coisas. Mas eu começo a meditar no Senhor. Senhor, a sua vontade, Senhor, está nisso? A sua vontade está aí? Um dia desses, irmãos, eu estava dizendo para os irmãos aqui a respeito, às vezes, das murmurações ao qual nós temos, porque às vezes, irmãos, achamos que tudo deve estar acontecendo certinho da nossa maneira. E eu estava falando aqui com os irmãos a respeito. Às vezes, você vai sair para algum lugar, quando você vê, esquece alguma coisa. Aí o que você tem que fazer? Voltar. Em vez de você ficar ligado com Deus, começa a murmurar, reclamar. Mas você não está entendendo o agir de Deus naquilo ali. Talvez seja um livramento de Deus sobre a sua vida, diante da permissão do esquecimento. Talvez, se você viesse a seguir naquele tempo, naquela hora ao qual você designou, aconteceria algo sobre a sua vida, mas Deus vê além. Deus, ele consegue enxergar e saber aquilo que vai acontecer, irmãos, daqui a algum tempo. Nós não. É tempo de nós glorificarmos mais, irmãos. É tempo de nós agradecermos mais, irmãos. É tempo de nós louvarmos mais, irmãos. Uma das coisas ao qual eu tenho sobre a minha vida, irmãos, quando começa a acontecer alguma coisa que não seja, irmãos, daquilo ao qual eu começo a entender como certo, ou vejo que está acontecendo, irmão, eu começo a louvar ao Senhor. Começo a engrandecer ao Senhor. Buscando de Deus a vontade dEle, buscando entender, irmãos, aquilo que Deus ele está fazendo a esse tempo sobre a minha vida. Louve mais, irmãos. Engrandeça mais ao Senhor. Busque mais ao Senhor. Louve mais ao Senhor. Aquilo que você não entende hoje, o Senhor vai deixar claro para a sua vida amanhã. E você vai entender o porquê disso hoje, irmãos. O porquê desse acontecimento hoje, irmãos.
Aquilo que você não está entendendo, o Senhor vai trazer clareza, irmão, sobre a sua vida. E mais tarde você vai glorificar, você vai exaltar, você vai bendizer ao nome do Senhor. É tempo, irmão, de nós confiarmos mais em Deus, irmãos. É tempo de nós confiarmos mais em Deus, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Olha para o teu irmão aí. Fala assim, acorda, meu irmão. Aleluia. Aplauda ao Senhor para despertar esse trem. Nós vemos que no versículo 10, ele diz assim, então Ló ergueu os seus olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda arraigada, até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. O que ele fez, irmãos? Olhou, irmãos, aquilo que era belo. Aquilo ao qual seus olhos estavam contemplando, algo belo, algo bom, prazeroso. Mas quem disse, irmãos, que isso, irmãos, é a vontade de Deus? Porque muitas das vezes, irmãos, na nossa vida, Deus vai permitir, irmãos, que algo aconteça sobre a nossa vida que não vai nos agradar. Meu Deus, mas por que o Senhor permite essas coisas? Talvez o Senhor ele quer fazer você valorizar mais isso sobre a sua vida. Talvez o Senhor está dizendo assim para você, ó, não cometa o mesmo erro de antes. Talvez o Senhor está dizendo, passe por isso glorificando o meu nome. Entenda a vontade de Deus sobre a sua vida. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, se eu corro da vontade de Deus hoje, e eu ficar correndo 10 anos, eu não ganhei 10 anos. Eu perdi 10 anos. Isso quer dizer que aquilo ao qual o Senhor tinha para fazer na minha vida, talvez demoraria 1 ano. Eu, com a minha ignorância, eu atrasei 10 anos da minha vida. Eu já poderia ter o quê, irmãos? 9 anos de gozo, de alegria, de sustento, de prazer. Mas perdi 10 anos. O que eu vou ter que fazer, irmãos? Ou me volto para a vontade de Deus rapidamente, ou eu vou ficar perdendo anos e anos, e a cada dia, entenda uma coisa, quanto mais eu corro da vontade de Deus, mais difícil fica para mim. Quanto mais eu corro da vontade de Deus, mais fraco eu fico. Quanto mais eu corro da vontade de Deus, mais duro de coração eu fico. Quanto mais eu corro da vontade de Deus, mais ignorante eu fico. Olha para o teu irmão que está ao fala assim, não corra da vontade de Deus. Deus está falando contigo nessa noite, meu irmão. Posso ouvir um glória a Deus? Primícias. Priorizar, irmãos, a Deus. É renunciar à nossa vontade, para que a vontade de Deus ela possa se cumprir na nossa vida. Nós somos seres tão ignorantes, irmãos, que nós dizemos que Deus é todo poderoso. Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós dizemos, irmãos, que com Deus está todo o poder. Mas eu quero te dizer uma coisa, como nós somos burros.
Por que você resiste ao Senhor? Se Deus é poderoso, se Deus é bondoso, se Deus é misericordioso, com Ele está todo o poder, toda a sabedoria. Se Deus sabe de todas as coisas, que Deus, nosso Deus, Ele é amor. Aquilo que Deus tem sobre a nossa vida não é destruição. Pela nossa ignorância, nós resistimos à vontade de Deus. Por não entender, irmãos, aquilo que Deus está fazendo, porque nós queremos entender tudo, irmãos. Mas quem disse que Deus, irmãos, Ele quer ser entendido em tudo, irmãos? Quem disse que Deus vai permitir que você possa entender a Ele por completo? Quando nós vemos, irmãos, grandes estudiosos da palavra de Deus, pesquisadores, muitos, irmãos, têm sua linha de entendimento. Por quê? Porque cada um deles tentaram compreender a Deus de uma forma, irmãos. Podemos dizer, irmãos, que Deus é bom, todo-poderoso, top. Mas o futuro pertence a Deus. Nós não podemos dizer aquilo que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Isso pertence a Ele. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida pertence a Ele, irmãos, a não a você. O que Deus Ele quer de nós? É que nós viemos confiar mais nele, irmãos. Confie em Deus, irmãos. Entenda, irmãos, que Deus não te chamou ou permitiu o seu nascimento por acaso. Deus, irmãos, Ele já fez muitas coisas sobre a sua vida. Irmãos, um dia, um homem de Deus falou: Deus já te livrou de tantas coisas. Você hoje poderia estar morto. Por que Deus te livrou dessas coisas? Por que Deus não permitiu a sua morte? Desde o ventre da sua mãe tentando ali acabar com a sua vida, não conseguiu. Ao passar da sua vida, muitas pessoas chegaram ali para acabar com a sua vida, não conseguiram. Por que isso? Porque existe um propósito de Deus. Eu entendi isso, irmãos. Não é a minha vontade. Não é o meu querer. É a vontade de Deus. Deus sabe, irmãos, por que faz ou permite algumas coisas. O que eu falo sempre para o Senhor, irmãos, eu preciso estar posicionado no seu querer, na sua vontade. Independente de A, independente de B, independente de C, eu preciso. Essa obra, irmãos, ela é de Deus, não é minha, não é da pastora, essa obra é de Deus. Esse lugar pertence ao Senhor. A obra é dele, irmãos. Nós precisamos, irmãos, acreditar mais em Deus. Nós precisamos, irmãos, confiar mais em Deus. Entenda isso. Nós precisamos despertar, irmãos, como servos do Senhor. Porque anos vão se passar. Eu estava falando com a pastora, meu Deus, Thaís e Maxwell estão dando esse culto como culto de ação de graça. 1 ano de casado. Falei, parecia esses dias que nós estávamos lá, tirando a foto, dançando naquele corredor. Qual é o nome daquele negócio lá? Labirinto, colorido. É o túnel. Cara, já tem 1 ano. O tempo passa rápido, irmãos. Muito rápido. É tempo de nós, irmãos, valorizarmos o tempo, irmãos.
A nossa confiança em Deus vai fazer com que nós viemos viver melhor nessa terra. Não caindo, irmãos, as ilusões como Ló, irmãos, caiu, achando que estava se dando bem, mas não. Eu posso estar no lugar que eu não queira estar, mas se é a vontade de Deus, irmãos, entenda uma coisa, esse lugar vai ser o lugar da sua prosperidade. Vai ser o lugar do teu crescimento, do seu amadurecimento. Entenda isso. Eu sempre valorizei isso ao Senhor. Eu falo cada dia ao Senhor. Já viu aquelas pessoas que quando ela te encontra, fala, e ainda está naquela igreja? Ainda está lá na Deus é Fiel? Por quê? São pessoas que hoje elas estão aqui, amanhã elas estão lá. Elas estão num lugar, daqui a pouco estão no outro. Pessoas que não têm raiz. Uma das coisas ao qual eu falei com o Senhor, quando eu vim para a presença dele, irmãos, que eu nunca mais sairia daqui, se não fosse ele que viesse me arrancar. Precisamos ter raiz, irmãos. Compromisso com a obra de Deus, irmãos. Compromisso com a vontade e o querer de Deus sobre a nossa vida. Isso vai fazer nós prosperarmos, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus aí dos irmãos? Entenda, irmãos. Se você estiver em Deus, se você estiver no cumprimento de Deus sobre a sua vida, irmãos, a sua vida vai se tornar uma vida melhor. Entenda uma coisa, às vezes as pessoas dizem, ai meu Deus, está tão difícil caminhar com o Senhor. Não está difícil caminhar com o Senhor. Porque não é difícil caminhar com o Senhor. Irmãos, eu digo isso, não é difícil caminhar com o Senhor. É difícil, irmãos, nós renunciarmos o nosso eu. É difícil nós renunciarmos a nossa vontade. Porque às vezes, irmãos, o Senhor está nos direcionando, irmãos, a níveis maiores, melhores, mas nós queremos seguir outros caminhos. Não é difícil seguir ao Senhor. É difícil nós sermos obedientes, irmãos. Sabe por que se torna muitas das vezes difícil, irmãos, hoje em dia, servir ao Senhor? Porque você não serve ao Senhor na época desses homens e mulheres de Deus, que preparou o caminho para você hoje. Ah, estou cansado. Cansado para quê, irmãos? Você pega o barco, fica horas dentro do barco para ir para outras cidades. Você passa como peregrino, ir a pé, irmãos, para ir para outras cidades pregar o Evangelho? Não! Está desanimado para quê? Para sair da sua casa, vir para a igreja adorar ao Senhor? Que dificuldade de evangelho é essa, irmãos? Não existe dificuldades, irmãos, para nós servirmos ao Senhor. Hoje. Não existe. A maioria de nós moramos aos bairros de lá, até vir para cá. Irmãos, entenda uma coisa. Eu já cansei, irmãos, de vir para cá, irmãos, para farrear a pé. Eu falo com sinceridade, não é falsidade. Hoje eu tenho carro. Irmãos, presta atenção numa coisa que eu estou te falando. Se eu tiver de vir a pé, eu venho. Glorificando, exaltando, bendizendo ao Senhor. Não coloque obstáculos, irmãos, para você servir ao Senhor. Porque essa caminhada sua com o Senhor, em cumprir o querer de Deus sobre a sua vida, é que vai trazer resultado para a sua vida hoje. É tempo, irmãos, de nós nos colocarmos mais para Deus e entender, se nós estivermos em Deus,
Deus estará conosco. E se Deus está conosco, nós seremos bem-sucedidos. Posso ouvir glória a Deus? Coloque de pé aí, no seu lugar, em nome de Jesus. Espírito Santo. Aleluia. Tu és fiel, Senhor.